verso 12 em diante, de Filipenses capítulo 3, Paulo vai dizer assim: não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar uma vez mais ao Senhor. Deus e Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor. Aqui está o conhecimento que nos conduz a esta santidade. Dai-nos a graça de absorvermos este conteúdo tão precioso para a nossa vida. E que ao sairmos daqui nessa noite, saiamos desafiados a ir além do ponto onde já estamos, porque esse é o desejo do Senhor para nós, que nós alcancemos a perfeição que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ser conosco, ó Deus, e ministra também através da Tua palavra em nossos corações nessa noite. Amém. Depois de falar então da excelência do conhecimento de Cristo, da justiça, da graça de poder experimentar estes sofrimentos, Paulo então vai fazer a seguinte afirmação. Ele diz que existe uma maturidade a ser alcançada pela igreja. Existe um objetivo. Cada um de nós começamos a nossa caminhada de fé como crianças. Nós somos recém-nascidos. Nós aprendemos ali, a partir do leite espiritual, os primeiros passos da fé. Mas nós não podemos permanecer crianças. Seria muito estranho se nós não pudéssemos comer uma picanha, não é? Já pensou? Que coisa desagradável, a gente viver de leite, e leite, e leite. A criancinha não se importa, ela é amamentada com leite, aquele é todo o alimento que ela precisa, e ela gosta do leite, ela até estranha quando ela tem que começar a ingerir alimentos mais pastosos, depois mais sólidos, mas a necessidade do corpo físico é que nós saiamos do leite e passamos a nos alimentar de algo mais substância, né? Que tenha um pouquinho mais de fibras, gorduras, coisas que nos alimentam melhor. Da mesma maneira, a vida cristã é também uma caminhada para a maturidade. Nós começamos crianças, mas nós crescemos, e a maturidade do povo de Deus é o objetivo da salvação. Paulo vai usar aqui uma figura. Ele vai usar a figura de um corredor em uma corrida, que começa a corrida e ele tem o objetivo de terminá-la, porque a vida cristã não é estática. Nós não paramos no ponto em que estávamos. Aliás, é importante fazermos uma observação a respeito disso. O crente nada contra a correnteza. Você já tentou ficar parado numa correnteza? Você não para no mesmo lugar, você é arrastado para trás, a favor daquela direção em que a correnteza está levando. Então nadar, esforçar-se, continuar caminhando, indo adiante, demanda de nós esforço. E se nós paramos, nós não paramos e ficamos no mesmo ponto. Na verdade, nós retrocedemos na nossa caminhada. Paulo vai fazer esta exortação e admoesta o povo a respeito da sua própria experiência. Ele já havia falado a respeito de si. Ele havia falado nos versículos anteriores que ele havia entendido que tudo o que ele experimentou antes, a sua descendência, o seu conhecimento, as suas credenciais como um judeu, como hebreu de hebreus, como alguém que nasceu de uma tribo importante, a tribo de Benjamim, tudo isso para ele foi deixado de lado. Ele considerou como perda, necessária perda, para que ele pudesse alcançar algo mais precioso, conhecer Cristo, relacionar-se com Cristo, experimentar o poder da ressurreição em Cristo Jesus. E ele segue dizendo então, para que
não imaginassem que ele está aqui se vangloriando da sua posição. Ele diz: quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado. E eu gostaria de usar esta figura para mostrar a nós o quanto nós podemos avançar na caminhada cristã. E como Paulo nos ensina a sairmos do ponto em que nós estamos e darmos passos adiante e amadurecermos e nos tornarmos também um crente maduro. Paulo nos ensina que o crente verdadeiramente maduro prossegue com humildade rumo ao alvo final de Deus em Cristo Jesus. E ele faz então com esta ilustração, porque para um corredor bastava correr bem, diz Paulo. Ele precisava ter ali uma perseverança para chegar até o final. Muitos começam e não terminam, param no meio da jornada, cansam e desistem. Paulo vai dizer que não basta correr simplesmente com entusiasmo, e nós veremos isso no texto. Ele diz que nós precisamos ter um objetivo claro, e ele diz também que nós precisamos não somente objetivar algo, mas nós precisamos desejar receber o prêmio final pela nossa corrida. Esta é a figura de maturidade que Paulo vai nos apresentar, e eu quero começar mostrando esta primeira atitude de um cristão maduro a vocês, que é esta determinação humilde. Para que nós comecemos e continuemos avançando, nós precisamos ser determinados na nossa caminhada cristã. Paulo nos ensina da seguinte maneira, dizendo: não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição, observe, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Primeira atitude de maturidade que Paulo vai apresentar aqui para que a nossa caminhada seja vitoriosa, que nós alcancemos o final, o objetivo da nossa corrida é que nós precisamos ter a consciência humilde de que nós ainda não chegamos lá. Paulo é apóstolo, ele é alguém que conhece os fundamentos da fé, é a partir dele que Deus está estabelecendo aqui doutrinas para a igreja. Ele teve uma experiência sobrenatural, o próprio Senhor se revelou a ele, instruiu a respeito da fé, mas ele olha para a sua realidade de vida e ele não se considera pronto. Ele diz: eu não julgo já haver alcançado este objetivo. Paulo está revelando aqui uma característica importante do crente maduro. Ele sabe que ele ainda precisa melhorar mais, que existem coisas para serem transformadas, que existem determinados aspectos da sua vida que precisam daquela sintonia fina. Embora algumas coisas já tenham acontecido, algumas outras detalhes importantes da vida cristã, Paulo vai dizer: eu ainda preciso alcançar. A santificação é este processo. Deus dá início à salvação, Ele nos resgata, mas Ele espera de nós esta continuidade, este progresso, esta caminhada adiante. Por vezes nós vemos a Bíblia se referir à vida cristã como uma caminhada, como uma jornada, agora como uma corrida. Nós não podemos ficar parados na fé. Nós recebemos a graça, levantamos um dia as nossas mãos, declaramos que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, e o que Deus espera de nós agora é que nós tomemos posse desta verdade, olhando para frente, continuemos caminhando, avançando. Paulo vai nos falar aqui a respeito deste já e ainda não. Nós já fomos justificados, o sangue de Cristo já pagou nossa dívida, mas ainda estamos buscando o que ainda há de acontecer. Nós já estamos sendo santificados, mas não estamos prontos, estamos avançando para um alvo, um objetivo, e a doutrina da santificação vai dizer que o final, o momento final da história, será revelado quando o corpo de glória for dado a cada um de nós. A vida aqui, ela é passageira, ela é temporal, ela é momentânea, e ela é exatamente este espaço de tempo
em que a santificação está sendo aplicada em nós, mas o objetivo final da nossa história não é aqui, nesta vida, porque nós fomos resgatados para uma vida no porvir, a vida eterna que está em Cristo Jesus, e ninguém entrará nessa vida sem um corpo de glória, a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está apontando isso porque muitas pessoas, naqueles dias, haviam crido em Cristo, haviam experimentado esta graça, mas estavam paradas, não desejando buscar o objetivo final da corrida, conhecer Cristo, conhecer o poder da ressurreição, experimentar os sofrimentos de Jesus, abrir mão de costumes anteriores, de uma linguagem religiosa, de experimentar aquilo que verdadeiramente é a fé que Deus nos deu, o relacionamento com Cristo. Nós cantamos ainda há pouco, estamos entrando nesta sala do trono, e aqui nós estamos louvando, adorando o Deus Todo-Poderoso, e essa é uma realidade espiritual da igreja, mas isso precisa fazer parte da nossa vida cotidiana. Nós precisamos sair deste ambiente de culto e viver isso na prática. Para isso, eu preciso ter essa determinação humilde de reconhecer, eu ainda não alcancei esse objetivo final. Há algumas coisas que precisam ser transformadas em mim. Não sei quantos anos você tem de fé, de igreja. Não sei quanto tempo você já caminha nessa direção, nesse objetivo. Mas uma coisa eu sei, se você está aqui hoje à noite, respirando, vivo, é porque você ainda não está pronto. Porque ainda existem coisas que precisam ser transformadas em você. Porque o dia que não tiver, Deus te chama, e você vai estar com Ele na eternidade. Mas até o dia da volta do Senhor Jesus, nós que estamos vivos, teremos coisas para mudar na nossa vida, pecados que devemos abandonar, hábitos passados que nós devemos deixar de lado e assumirmos um novo comportamento. E se você não reconhece mais que precisa continuar crescendo, você perdeu o objetivo da sua salvação. Primeira atitude que você precisa tomar para continuar crescendo e amadurecendo na fé, é ser um crente determinado, humilde, reconhecendo que você ainda não chegou. Paulo sabe disso e por isso ele diz: eu não julgo havê-lo alcançado, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado. Paulo nos dá uma segunda atitude. O cristão maduro, ele é aquele que tem uma direção definida. Ele não sai correndo para qualquer lado, porque um bom corredor sabe o objetivo final. Ele sabe onde está a linha de chegada, onde ele quer concluir ali aquele momento de esforço. Imagine você, alguém que corre sem direção, não chega a lugar nenhum, porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar que você for está valendo. Paulo então vai nos dizer que ele sabe exatamente para onde ele está indo, e a parte B do verso 13 nos diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Existe um alvo na caminhada cristã, existe um objetivo final, e Paulo vai nos dar aqui dois movimentos que fazem com que nós alcancemos o alvo. O alvo é a vocação, é Cristo, é sermos como Cristo. Mas como é que nós chegamos lá? Paulo vai nos dizer primeiro: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo era alguém importante no judaísmo. Ele fala um pouco antes das suas credenciais, mas ele decidiu que aquilo tudo deveria ser jogado fora. Não porque aquilo não tivesse valor para ele. Não, eram coisas preciosas, valiosas. No sermão anterior eu mencionei a palavra perda, que ele aplica a respeito destas coisas. Ele diz: eu considerei perda. A palavra aqui tem a ver com o esvaziamento. Segunda e única vez que esta palavra aparece no Novo Testamento é naquele registro de Atos dos Apóstolos, em que Paulo sofre um naufrágio a caminho de Roma. Naquele momento, os
marinheiros tiveram que tomar uma decisão. Existia uma carga valiosa, eles estavam transportando trigo para Roma, e eles tiveram que decidir jogar a carga de trigo fora, para preservarem a vida deles, porque o navio precisava aliviar, para não bater o casco nas pedras que se aproximavam ali da costa. Paulo vai usar essa mesma expressão a respeito de tudo que ele tinha antes, dizendo: eu considerei tudo aquilo como perda, necessária perda, para que eu possa obter aquilo que é mais precioso, o prêmio que está em Jesus Cristo. Esquecer as coisas que ficaram para trás, muitas vezes é esquecer coisas boas, que já aconteceram na nossa vida. Existem bênçãos que Deus já derramou sobre nós, e elas foram importantes no momento da nossa história, mas elas já ficaram passadas, elas já estão vencidas, e Deus tem algo novo para nós agora. E quando nós nos apegamos àquilo que aconteceu, nós perdemos a oportunidade de experimentar algo novo de Deus hoje. Deus age na nossa vida, e algumas coisas nos prendem, outros são presos no passado por culpas, pecados que Deus já perdoou em Cristo Jesus, mas que de alguma forma ainda atormentam a mente, a vida daquelas pessoas, acorrentam-se voluntariamente em coisas que já deveriam ter lançado fora. A palavra de Deus diz que os pecados confessados são perdoados, e Deus lança os nossos pecados num mar de esquecimento. Não tem a ver com perda de memória. Deus não perde a memória, Ele decide não nos cobrar mais a conta a respeito daquele pecado. Quando Cristo pagou na cruz o preço pela nossa dívida de morte, Deus não nos cobra mais, porque nós estamos com a dívida quitada diante de Deus. Algumas pessoas são presas a pessoas no passado, mágoas, traumas, histórias que se cruzaram e deixaram cicatrizes profundas, até mesmo dentro da igreja. Alguns, ao invés de avançarem, decidem ficar estagnados no lugar e dizem assim: você não conhece a minha história, eu fui alguém extremamente ativo na igreja, eu dei a minha vida pela obra de Deus, mas por algum motivo, em algum dia, uma ferida, uma marca, um sofrimento, tirou a alegria de servir a Deus daquela pessoa, e ela se vê paralisada. Paulo vai dizer a respeito de um bom corredor, que ele precisa ter uma direção bem definida, e ela está para frente. Ele diz: eu esqueço das coisas que para trás ficaram. O que você precisa considerar como perda na sua vida, para que ela se torne mais leve e você possa avançar? Porque este é o segundo movimento. Paulo vai não só dizer que nós temos que deixar coisas, nos aliviarmos de pesos que ficaram ali numa história pregressa, no nosso passado, mas nós devemos também avançar para o alvo, para um objetivo. Não é esquecer e ficar parado, é esquecer e começar uma jornada nova, uma caminhada nova, uma direção definida e estabelecida, e agora eu posso continuar a minha vida cristã. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 22 a 24, ele vai nos ensinar uma dinâmica muito importante da santificação. Naquele texto ele diz, de certa forma, esse texto não está aqui, ele diz: no sentido quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos revistais no espírito do vosso entendimento, e vos renoveis com base em quê? No novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade, da palavra de Deus. Paulo está nos apresentando uma dinâmica, a dinâmica do despojar e do revestir. Nós abandonamos coisas e assumimos novas para nós. O velho homem deve ser despido de nós. Paulo usa aqui a linguagem de uma vestimenta velha, rasgada, suja, que precisa ser arrancada.
E quando nós nos apresentamos a Deus nus diante dele, nós esperamos receber dele uma nova vestimenta. E essa é a vestimenta da santidade que está em Cristo Jesus. Este é o novo homem, a nova vestimenta de Deus. A palavra de Deus diz que para aqueles que forem fiéis até o final, receberão uma nova roupa, vestes brancas, alvas como a neve, que foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Essa é a vestimenta que nós devemos assumir agora, e a cada dia, a cada momento, a cada decisão, a dinâmica tem que ser a mesma, deve ser a mesma. Eu abandono algo e assumo uma nova postura diante de Deus. Estou me despindo da velha vestimenta e estou me revestindo de Cristo. Eu estou deixando para trás as coisas que ficam para trás e eu estou avançando para o alvo, que é a soberana vocação em Cristo Jesus. O passado deve ser abandonado. Até mesmo as boas coisas que aconteceram no nosso passado devem estar lá, e nós não podemos estar ligados nelas mais. O apóstolo Paulo segue, e ele nos dá aqui uma terceira atitude de um cristão maduro. Ele vai mostrar que um cristão maduro, ele é coerente, ele persevera numa fé que ele não só afirma, mas pratica. Veja o que ele diz no verso 15 e 16. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Duas coisas devem ser apontadas aqui. Primeiro, a palavra aqui é teleios, o nome do nosso ministério de homens aqui da igreja. A palavra significa perfeitos, maduros. Ela era usada tanto para perfeição plena, na língua grega, como para algo que está caminhando para a perfeição. Perfeito em algum aspecto, mas não completamente. Paulo sabe que para Deus o sacrifício de Cristo é suficiente, nada deve ser acrescido à obra da cruz. Por isso ele diz: nós já somos perfeitos em Deus, nós já recebemos a perfeição da obra de Cristo Jesus, nós não precisamos fazer nada para alcançar a salvação. O que nós precisamos fazer é continuar aperfeiçoando aquilo que Deus já começou em nós. Agora é a nossa responsabilidade. Como Paulo espera que a igreja faça isso? Que eles continuem avançando a partir daquilo que eles já alcançaram. E o que é que eles alcançaram? O poder de Deus, que nos liberta da escravidão do pecado. As Escrituras, que nos ensinam o caminho, a vontade de Deus. O Espírito que habita em nós, que nos ilumina a mente, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós já temos um caminho, nós já temos um alvo, um objetivo. O que Deus espera da sua igreja é que ela agora avance a partir daquilo que ela já alcançou. Nós já temos a salvação, mas nós precisamos continuar vivendo uma vida que aponta para um ponto final. Para isso, não basta só conhecer a fé. Paulo vai dizer que esta é uma atitude que depende de coerência. Eu aprendo as coisas, eu descubro as verdades das Escrituras, eu aprendo a partir de Cristo, o meu modelo perfeito, como Deus quer que eu seja. E agora eu vou para a minha vida diária, para os meus afazeres, e coloco em prática tudo aquilo que Deus tem colocado na minha vida, no meu coração. Eu já o alcancei, eu já tenho conhecimento, o que eu preciso é sair da teoria e ir para a prática. Um dos maiores problemas da igreja é que nós vivemos tempos em que as pessoas se enchem de conhecimento. Era o Google. Antes disso, na época do pastor Johnny, era a enciclopédia A Barça. Na época do pastor Eliezer, pode ser que tenha sido alguma coisa mais
robusta, né? Depois veio ali a internet, e os nossos jovens, talvez alguns de nós que pegamos essa transição, Google. Não era mais um conhecimento adquirido, era um conhecimento depositado. Nós procurávamos lá para saber das coisas. Nós de fato não sabíamos tudo aquilo, mas achávamos que sabíamos. Agora então, surgiu a inteligência artificial. Essas coisas às vezes nos emburrecem, porque nós achamos que sabemos, teoricamente nós possuímos esse conhecimento, mas nós não sabemos de fato como fazer. Ter uma receita de bolo copiada da internet não significa que o seu bolo vai ficar bom. Um pudim, aquele pudim perfeito, você pega a receita, você vê no YouTube, deu certinho, você fez exatamente o que era para fazer, do jeitinho que estava lá, e o seu desmonta igual um vulcão em erupção. Porque nós sabemos muitas coisas na teoria, mas é a prática que nos leva à perfeição. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos não só ter uma direção definida, nós precisamos viver com base neste conhecimento de Cristo que temos. Eu aprendi pouco de Cristo, mas o pouco é suficiente para mudar a minha vida. Eu quero saber mais, mas não por mero conhecimento intelectual. Eu quero saber porque eu quero mudar mais, e de glória em glória, alcançar esta perfeição que está em Cristo Jesus. Um crente maduro, ele sai de uma condição estática. Ele percebe que ele precisa alcançar um objetivo. Ele reconhece que ele ainda não alcançou este ponto final, esta linha final. Mas ele sabe que ele tem tudo o que ele precisa para chegar lá. Ele é determinado, ele tem uma direção, e ele vive com base nesta coerência de vida cristã. Nós somos chamados para o amadurecimento, meus irmãos. Paulo usa a figura de um corredor para nos lembrar que às vezes milésimos de segundo fazem a diferença entre o primeiro e o segundo lugar, entre aquele que ganhará o prêmio, a coroa no final, e aquele que ficará só ali na tentativa. Coisas pequenas muitas vezes definem a nossa caminhada. Aquelas mudanças superficiais, externas, essas são mais fáceis. O sujeito chega e falava, eu fumava, bebia, ficava na noite. Estas coisas são talvez os nossos menores problemas. Existem coisas no nosso coração, pecados escondidos, desejos, que nós precisamos depositar aos pés de Cristo Jesus e dizer assim, Senhor, eu preciso mudar nisso aqui também. Eu me sinto estagnado na minha vida espiritual, parece que eu não avanço. Eu tinha tanta alegria, tanto prazer, quando eu me encontrava com as Escrituras, quando estava na Tua presença, mas isso se tornou tão mecânico para mim, parece que isso não me move mais, eu não me sinto mais completo como antes. Talvez porque você tenha parado de correr a jornada da vida cristã. Todos aqueles que são maduros entendem, não podem parar até o dia da volta do Senhor Jesus. O que Deus quer para nós, meus irmãos, é que nós cresçamos, nós sejamos maduros, nós saiamos da meninice, de uma vida infantil. A palavra bíblica é neófitos, né? Novos na fé. Isso não é um problema para aqueles que são realmente novos na fé, mas é um problema para aqueles que já deveriam estar comendo algo com mais substância, mas ainda estão se alimentando daquele leitinho espiritual. Minha pergunta para você: em que ponto dessa corrida você está? Se é que você está correndo. Talvez você tenha parado por algum motivo, em algum momento da sua história de vida cristã. Deus está te chamando hoje para retomar aquilo para o qual você foi chamado por Ele. Nós estamos correndo a corrida da fé, e existe um alvo final, e lá no final, e somente lá, nós receberemos o prêmio
da soberana vocação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para aqueles que chegarem ao final, o Senhor Jesus prometeu uma coroa de glória. Ele mesmo dará esta coroa. É o prêmio. Não é para essa vida. Talvez aqui nós tenhamos que nos aliviar, deixar para trás coisas que nós já conquistamos, coisas preciosas para nós. Mas se existe algo à frente, se isso está me prendendo, eu deixo para trás, porque eu quero experimentar o de Deus hoje para a minha vida. Talvez você queira orar comigo nessa hora, colocando o seu coração diante de Deus, porque eu sei que todos nós temos alguma coisa para crescer. Como disse, ou você morreu, ou você ainda tem algo para melhorar, para a glória de Cristo Jesus. Se você está aqui, é porque Deus quer fazer você avançar, amadurecer, crescer para a honra e glória do Senhor. Quero convidar você a curvar a sua cabeça nessa hora e colocar isso diante de Deus. Seja como Paulo, humilde, não julgue havê-lo alcançado, mas continue prosseguindo para o alvo. Deixa para trás as coisas que ficaram para trás, esqueça e avance. Viva de acordo com aquilo que você já alcançou. Você já conhece Cristo, Ele já te resgatou, e agora você tem tudo o que você precisa para continuar avançando, e Ele quer que nós avancemos. Senhor, nós sabemos que o Senhor quer nos levar além, que o Senhor quer nos dar este crescimento, esta maturidade que fortalece a nossa musculatura espiritual. Não permita, Senhor, que o nosso orgulho nos prenda a conquistas do passado. Não permita também, Senhor, que culpa, traumas, pessoas, feridas nos façam desistir desta corrida. Levanta-nos, Senhor, desperta-nos para um novo momento. Dai-nos, Senhor, experimentarmos esta presença revigoradora do Teu Espírito em nós nesta noite, e que nós saiamos daqui com este compromisso contigo, reconhecendo com toda a humildade que nós ainda não alcançamos a perfeição em Cristo Jesus, mas nós podemos continuar buscando, e certamente a alcançaremos, porque esta é uma promessa para nós. Até lá, Senhor, nós cremos que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Completa a tua obra em nós, Senhor, nos faz crescer, nos torna maduros na fé e nos anima, Senhor, para esta corrida que o Senhor um dia propôs a cada um de nós. Fortalece-nos, Senhor. Amanhã começa tudo de novo para muitos de nós. Nós saímos deste ambiente que estamos agora, um ambiente de quietude, de presença do Teu Santo Espírito, e vamos praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado hoje através da Tua palavra, porque esta é a promessa do Senhor para conosco. O Senhor estará conosco lá no dia de amanhã, nos fazendo vitoriosos mais uma vez. É assim que cremos, Senhor, é assim que oramos, e é assim que agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja a adoração, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Vamos nos colocar em pé.